Chegou a época pandêmica, né, e nós ficamos impossibilitados de continuar as gravações do livro. E para retomar essas gravações foi um pouco mais difícil. Então surgiu a ideia de nós compilarmos as mensagens que ali estavam, né? Eu fazia a escrita do roteiro, apresentava, e aí eu tinha esses textos, né? E eu disse, agora eu vou possibilitar termos essas mensagens em um livro que a gente pode levar para onde quisermos, onde desejarmos. E hoje está aí, né? Publicado esse livro, o prefácio do querido amigo Jorge Elahá, que me presenteou com o prefácio do livro. E são um livro de mensagens, mais ou menos aí um pouco mais de 30 mensagens, que nós podemos ler ou na ordem ou também de forma avulsa, né? Então deixa lá e aproveito e dou a dica também para que vocês leiam tomando café, né? Porque dá um afago na alma, né? No início ali a capa dele é um fruto do café, tem uma plantação de café e ao final já tem a xícara prontinha com a fumacinha saindo que nos convida, que é bom. Então eu agradeço também, nós vamos estar ali no final também, quem desejar adquirir, o livro é R$ 40, todo o valor do livro será revertido a causas sociais e a gente está ali fazendo dedicatória quem assim desejar. Agradeço também a mudança do planejamento de eu poder falar depois do coffee break, porque o povo já está alimentado, aí fica bem melhor, né? O pessoal é mais satisfeito, mais sorridente, esperto, todo mundo com o bucho cheio. Agora sim, para a gente poder começar a falar um pouco. Hoje nós vamos falar dessa temática intitulada O Tempo de Confiança, e sempre quando eu li esta mensagem colocada por Emmanuel, eu me perguntei o quão desafiador é o título dessa mensagem para nós. Porque nós podemos imaginar assim, como nós termos confiança nas épocas ou na época em que nós estamos vivenciando. Como pode esse mentor espiritual dizer que é preciso nós termos confiança? E lembrando que a mensagem foi colocada no século passado. E a gente pode dizer assim, eita, Emmanuel nem sabia o que viria pela frente. Sabia sim. Mas a gente tem essa percepção de olharmos as circunstâncias que hoje nos circundam como algo pior do que nós vivíamos ou conhecíamos no passado. Mas é necessário que a gente faça uma reflexão quanto a isso, até porque nós estamos sobre a égide da lei do progresso, como está inclusa lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, que é uma das leis divinas. Então nós estamos em processo de aperfeiçoamento de forma contínua, e acreditemos ou não, mas de acordo com a lei do progresso, com a lei divina, nós estamos na melhor época da humanidade. Nós estamos na nossa melhor época enquanto espíritos. E aí a gente pode pensar assim, meu Deus do céu, então o negócio era feio lá atrás, né? E era um pouco, né? Mas nós precisamos ter paciência com a gente, que a gente está caminhando direitinho. Mas o que é que a gente precisa olhar, qual é o ângulo que a gente precisa olhar? Nós observamos hoje uma sociedade ainda muito mergulhada nas suas intolerâncias, ainda muito preconceituosa, uma sociedade que ainda utiliza de aspectos de diferenças exteriores para poder fazer diferenciações entre pessoas e outras, entre pessoas melhores, entre pessoas piores. Nós estamos vivenciando épocas de guerra, de países atacando outros países. Acabamos de sair há pouco tempo de uma pandemia que ceifou várias vidas, que deixou várias sequelas de todas as ordens, principalmente ordens psicológicas. Então, quando a gente olha para o mundo, olha para as circunstâncias, para as indiferenças que nós ainda encontramos, nós nos perguntamos, então, como nós estamos progredindo e como nós estamos indo para essa chamada regeneração que é tão falada por aí, se nós estamos vendo as coisas piorando e muito. Tanto é que muitas pessoas começam a dizer que é o fim dos tempos. Diz assim, meu Deus do céu, o mundo realmente está de cabeça para baixo. O mundo está se acabando. É o fim dos tempos. A gente só vê sobre violência, a gente só vê sobre dores, a gente vê aí a questão do feminicídio de forma muito dolorosa, que a gente pode que a gente chega a sentir a dor que acontece diante de tantos casos de feminicídio, de violência contra a mulher, de relacionamentos tóxicos. Mas é preciso também a gente fazer uma ponderação quanto a isso.
Posteriormente à pandemia, nós tivemos alguns dados de ordem psicológica de que teria aumentado de forma acentuada a busca de pessoas aos tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Quando nós fazemos um olhar muito rápido a esse tipo de manchete ou esse tipo de reportagem, nós podemos pensar o seguinte: ora, então a sociedade hoje está necessitando muito de atendimento psicológico e necessitando muito de atendimento psiquiátrico, tanto é que os dados demonstram a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas. E a pergunta que fica é: quando foi que não precisou? E o fato é, que bom que agora estão procurando. Então, quando a gente olha a superlotação, nós precisamos ver aí um movimento que talvez a gente não perceba, que é um movimento de busca. Por olhar para si e dizer assim: eu preciso de tratamento, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar. Então, isso é um ponto importante. Quando a gente vê algumas situações acontecendo, é importante nós lembrarmos que agora essas situações estão sendo colocadas à tona. Que essas situações anteriormente eram escondidas. Quando a gente observa as mulheres saindo para fazer denúncias, para dizer que não querem mais viver tais tipos de relacionamento, não significa dizer que esses relacionamentos não aconteciam. Mas esses relacionamentos hoje, nós estamos progredindo, e ainda precisamos progredir muito, mas estamos progredindo do ponto de vista de uma sociedade que agora busca dar um basta nesse tipo de situação. Quando a gente observa as guerras acontecendo, a gente não pode esquecer que nós vivemos guerras crônicas. Se nós formos à África, nós vamos ver países em guerras civis há muitos e muitos anos. Nós vamos ver aqui no Haiti guerra civil há muitos anos. Quando a gente observa essas guerras acontecendo, isso não quer dizer que anteriormente não haviam guerras. E há um dado fundamental quanto a isso. Nós estamos hoje, talvez, na era de maior informação que nós temos. E reparem bem, quando eu digo era de informação, eu não estou dizendo era de conhecimento. Há uma grande diferença entre informação e conhecimento. E nós, muitas vezes, nos confundimos informação com conhecimento. Achamos que porque fomos informados, nós temos conhecimento de causa. É como se uma pessoa chegasse para a gente e dissesse assim: rapaz, tu está vendo que hoje está quente? Pronto, eu fui informado que hoje está quente, mas aí já eu não sou um meteorologista. Mas muitos de nós, quando recebemos essa informação, nós queremos nos comportar como um meteorologista. Não, você só foi informado que está quente. Então, nós hoje somos bombardeados, literalmente, com informações. Se você pegar seu celular aí, se você pegar seu smartphone, você vai ver aí o número de informações que você vai ter. Você vai saber o que está acontecendo agora em tempo real no Japão, em Dubai, na África, na Ásia, na Oceania. Você vai saber o que está acontecendo agora. Quando teve a guerra, quando iniciou a guerra da Ucrânia com os Estados Unidos, com a Rússia, talvez nós tivemos a primeira guerra em tempo real que nós acompanhamos. Eu não sei se vocês lembram que um repórter estava fazendo uma chamada ao vivo e atrás dele, poucos metros, caiu um míssil. E na hora ele filmou assim, disse: acabou de cair um míssil. A gente não acompanhou isso em momento nenhum. Nem nas maiores guerras que nós tivemos notícia, nós acompanhamos. Mas isso não quer dizer que não existiu isso. Mas hoje nós temos a informação de que essas coisas estão acontecendo. Então, quando semana passada teve o terremoto lá na Colômbia com os nossos irmãos colombianos, nós ficamos sabendo praticamente na mesma hora. As pessoas estão filmando no momento do terremoto. Eles estão lá, a terra tremendo, e eles filmando. Então, isso dá uma percepção para nós de que as coisas estão se acabando. Mas sempre esteve. Hoje esteve muito pior, na verdade. Hoje a gente já progrediu em muito. Imaginemos nós se tivéssemos as informações do que acontecia em tempo real
no século XV, no século XIV, no século XIII. Imaginemos se Jesus andasse com um smartphone, mostrando tudo que ele via. De, meu Deus do céu, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o que estão fazendo. Olha o que estão fazendo com o leproso. Olha o que estão fazendo com o deficiente. Olha o que fizeram com essa mulher. Imaginemos nós. Mas nós não tínhamos essas informações. E aí, a gente olhar para o mundo com essa percepção, talvez seja uma visão equivocada. E eu não estou dizendo com isso que a gente deve tapar o sol com a peneira. Eu não estou dizendo que não aconteça. Mas talvez a gente precise também ter um pouco de boa vontade de olhar para o outro lado. De algumas circunstâncias que nós não percebemos ou não queremos perceber. E isso se dá em um certo aspecto. Primeiro, saber onde eu estou. Eu estou no mundo de provas e expiações. Segundo, saber quem eu sou. Eu sou um espírito. Estou fazendo uma experiência aqui na Terra. E terceiro, a minha condição como espírito. Sou um espírito imperfeito. Então, eu preciso aqui estar. E não venhamos nós com uma conversinha e dizer assim, meu Deus do céu, eu não era para estar nesse mundo, não. Esse mundo aqui não me pertence, não. Afe Maria, olha como é esse mundo, meu Deus do céu. Olha esse povo, olha como é o povo. Não, meu amigo, você não está aqui porque você é iluminado e vem aqui para iluminar. Não, você está aqui porque você faz parte desse povo, porque você faz parte desse mundo, porque você precisa estar aqui. Enquanto nós estivermos olhando sobre outra ótica, como se nós não tivéssemos responsabilidade, não vai adiantar muita coisa, não. E compreendamos qual é a nossa responsabilidade no mundo em que nós vivemos e qual nós estamos construindo. Quando Gandhi foi perguntado qual é o caminho para a paz, ele disse, se você quer paz no mundo, seja você a paz do mundo. Então, o que eu desejo para o mundo, eu preciso fazer em mim. Então, eu olho para eles assim, eu preciso olhar para a minha casa, para o mundo que eu vivo, e começar a atentar onde é que eu estou me sintonizando. Olhamos muito para o que acontece e o que sai na internet. Meu Deus do céu, a internet é só notícia ruim. Quem disse? Quem disse? Nós, né? Porque é a gente que busca lá na internet. A internet não obriga, não. O livre-arbítrio, a escolha é nossa. Não, porque eu não ligo mais TV. Porque a TV só passa coisa ruim, só pega um canal na sua casa. Não. A gente já evoluiu tecnologicamente. O controle está na sua mão. O que é que você escolhe sintonizar? E aí a gente precisa olhar para isso de forma muito honesta. Lá em Campina Grande, né, e aqui em Patos eu tenho certeza que também acontece, talvez hoje, na história do jornalismo, é a época em que nós temos mais jornalismo investigativo e policial. A gente não via tanto, não. Mas começou lá em Campina Grande, nos anos 90. Primeiro começou lá no SBT com o Gil Gomes no Aqui Agora. Eu estou entregando um pouco minha idade, mas eu era muito pequenininho, gente. Muito pequenininho quando isso aconteceu. Também. E aí, esse investigativo que foi crescendo, crescendo. Aí em Campina Grande inventaram, chegou o Zé Cláudio, patrulha da cidade. Então, isso invadia as casas na hora do almoço. Então, por exemplo, ao invés de nós iniciarmos o dia, ou irmos almoçar com a nossa família, aquele momento, a gente ligava a TV e ia escutar. Matou não sei quantos, morreu não sei quantos, fez isso com não sei quantos. A gente muitas vezes liga o rádio pela manhã, e o nosso bom dia pela manhã é escutando quantas pessoas deram entrada no hospital de emergência, quantas pessoas foram presas, quantas pessoas morreram. E qual é a percepção que a gente tem isso? Qual é a aura psíquica que nós estamos entrando para que a gente olhe e diga assim, meu Deus do céu, o mundo só acontece, é só o que passa na TV. Não é só o que passa na TV. É o que nós estamos querendo escutar o tempo todo na TV e no rádio. É tudo que nós estamos procurando no nosso celular. Sabe por quê? Faça um teste. Pegue seu celular, bota uma mensagem bom dia, divulgue o Eresp e veja lá quantas curtidas você vai ter. Quantos comentários você vai ter? Quantos engajamentos você vai ter?
Aí você pega e bota uma notícia de um acidente que aconteceu agora. Aí você vai ver o tanto de curtida, o tanto de engajamento, tanta gente perguntando coisas para você. Mas sabe o que é isso? Sintonia. Lembra que eu falei aqui que a gente é espírito imperfeito? A nossa sintonia procura muito mais essas coisas do que coisas mais elevadas. Ainda somos assim. Quando a gente está passando no meio da estrada e tem um acidente, a gente diminui o carro assim, vai olhar. Não é para ajudar, não. A gente quer saber o que foi que aconteceu. Eita, olha, tá vendo? A gente procura, a gente se satisfaz de alguma maneira ainda com a violência. A gente se satisfaz de alguma maneira com a dor. E o pedido que Emmanuel faz para nós é assim, gente, vira o rosto. Não é olhar para isso e negar. Não é ignorar. É não precisar cair no sensacionalismo de nós estamos falando disso de manhã, de tarde e de noite. Há muitas coisas também para serem vistas. Há sempre outros lados benéficos para serem vistos. Então a gente vai e diz assim, não, mas é porque não tem não, nada na TV mesmo não. Às vezes eu chego em casa 5h30, 6 horas da tarde, final da tarde, liga a TV, passa ali, TV Aparecida, está passando uma missa. Não, mas passa o dia todo em trabalho, não vai assistir uma missa agora, ou não. Aí passa, canção nova, tá um padre dando um recado lá, falando uma coisa. Não, o padre vai falar agora. Aí passa lá, Rede Viva, vamos rezar o texto. Não, rezar um texto essa hora. Não, vou não, rezar um texto não, quero um negócio para relaxar. Aí bota em Datena. Aí tá Datena lá, relaxando. Aí a gente vai relaxar. Em Datena, né? E tome notícia, é helicóptero para lá, é perseguição, correu, entrou. Porque o jornalismo investigativo e policial, que é muitas vezes, bota o repórter na frente da central de polícia para ver quem dá entrada, quem saiu, quem bateu em quem matou quem foi preso. Bota o outro repórter na frente do hospital de trauma e emergência, quem deu entrada, faz um boletim ali e diz, solta. E aí, meus irmãos, só vende porque tem quem compre. Na época da pandemia, por exemplo, a gente mal encontrava álcool gel, porque estava todo mundo buscando. Hoje em dia, você vai aí na farmácia, tem de sobra. É oferta-procura. Então, por que tantos programas policiais? Aí a gente tem que se perguntar, por que assistimos tanto? Por que consumimos tanto? O mundo vai nos oferecer aquilo que a gente procura. Então, a responsabilidade não está com o mundo. Não é o mundo que é ruim. Não é a TV que é ruim. Não é a internet. Ruim eu estou falando no sentido de imperfeição. Somos ainda nós que buscamos isso. Há uns anos atrás, eu não quero entrar nessa polêmica, inclusive falar uma coisinha bem rápida. Essa semana eu tive adoentado e tive que passar uns dias de molho em casa. E estava lá dando uma passagem nas televisões. Teve uma hora que eu botei em 3 programas, que tem uns programas à tarde que é só de fofoca. Os 3 programas simultaneamente estavam falando de Virgínia. Eu disse, meu Deus do céu, a mulher tem força mesmo, viu? Por quê? Porque a gente está assistindo. Eu não estou aqui falando da personalidade dela, quem gosta, quem não gosta, tudo bem. Mas veja, o que nós estamos procurando? Só está falando, só está lá 3 programas, 3 emissoras de rede nacional falando sobre a mesma pessoa. Por quê? Porque dá ibope. Não vai falar de quem não dá ibope. Há uns 5 anos, quase 5 anos, a cantora Anitta, ela ficou em primeiro lugar no Spotify como a cantora mais ouvida em todo o mundo. Ela passou uma semana mais ou menos lá. Foi a única brasileira, a primeira e única até agora. E aí, quando isso aconteceu, as pessoas começaram, mas essa mulher também, olha o tipo de música que ela canta, desse jeito. Nós não estamos falando dela. Ela canta aquilo que se consome. Ela chegou lá em primeiro lugar, não foi por ela, foi por quem comprou ela. E isso a gente precisa ver como acontece agora. Quantas músicas estão aí com apologias à droga, ao sexo, ao álcool, a usar a mulher como objeto, e a gente está dançando e cantando sem perceber. E aí, quando chega num momento desse, a gente faz, eita, não, mas agora já foi. E aí a gente precisa olhar isso. O que é que eu estou consumindo? O
O que é que eu estou recebendo? O que é que eu estou colocando para mim? E aí, nesse ponto de olhar para essa reflexão e essa responsabilidade que nós temos, se faz necessário olhar todo esse mundo que está à nossa volta e perceber como eu me comporto. Porque não são as circunstâncias externas, mas como eu lido com as circunstâncias externas. É como se fosse o mar. Tem hora que o mar está mais cheio, tem hora que o mar está mais vazio, tem hora que o mar está mais revolto, tem hora que o mar está mais calmo. Mas se tiver acontecendo um tsunami, se você olhar para o fundo do mar, ele permanece do mesmo jeito. Então, as circunstâncias lá fora podem estar como estiverem, mas eu preciso preservar aqui dentro. Isso que se chama permanecer na confiança. E para isso nós precisamos exercitar a nossa fé e a nossa compreensão. Por isso que, por mais que o mundo nos coloque em tempestades e em vendavais, se faz necessário se manter firme. Por isso que quando Emmanuel coloca essa mensagem para a gente, ele pega um trecho da parábola da tempestade acalmada, colocada por Lucas. Nessa parábola, Jesus vai estar na margem com os seus discípulos. Olha para eles e diz o seguinte: vamos para outra margem? Quem é que não vai com Jesus? Vamos. Todo mundo se anima. Quando Jesus chama a gente para trabalhar, vamos trabalhar no voluntariado, vamos trabalhar na casa espírita, vamos entrar na doutrina espírita. A gente, oxe, agora minha vida, meu amigo, é top. Jesus me chamou e eu vou embora. Tudo vai acontecer bacana. Não, meu amigo, o negócio começou agora. Por isso que pouca gente vai. Jesus chama, diz, vamos. Quando ele saiu chamando os discípulos, vamos. E os discípulos tudo, será se eu vou? Será se eu não vou? Vamos atravessar a margem, vamos para o outro lado, vamos progredir. Porque quando a gente chega na outra margem, o que é que Jesus faz depois? Agora vamos para outra, e vamos para outra. Então vamos. Aí os discípulos sobem tudo no barco, vamos. Aí Jesus calmamente vai para a proa do barco, dormir. Calmamente, vou dar um cochilo, dormir. E aí o barco vai. E aí a gente vai. Porque a gente diz assim, Jesus chamou a gente para ir para ali. Tem uma tia minha que, quando eu comecei a trabalhar mais dentro do movimento espírita, na doutrina espírita, e uma tia minha que não é espírita, ela disse assim, tá vendo? Depois que você inventou esse negócio, começou a dar errado um bocado de coisa na sua vida. Aí eu disse, que bom que foi depois que eu inventei esse negócio, porque agora eu já tenho consciência de umas coisas aí, porque tem que dar errado, né? Mas é porque é assim mesmo. E aí a gente vai, entra no barco. Só que a gente vai tranquilo, porque a gente está vendo a margem. Jesus chamou, então, com Jesus. Só que a gente esquece que Jesus está no barco. Quando está tudo tranquilo, ninguém lembra não. Oxe, vamos embora aqui. Só começa a chover. Começa a ventar. O barco começa a balançar. Começa a entrar água no barco. Esse barco vai virar. Esse barco vai virar. E já não está indo para a direção que era para estar. E o nosso barco vai andando assim. São as águas da vida. São as circunstâncias da vida. Só que num momento do desespero, aí a gente lembra, eita, Jesus, vamos chamar ele? Corre, corre, chama Jesus. Aí Jesus está dormindo. Mestre. E aí Jesus acorda. Uma tempestade, o barco vai virar, a gente já não está seguindo o caminho certo. Nos ajude, nos socorre. Jesus calmamente vai lá, olha a tempestade, impõe suas mãos, acalma a tempestade. O barco normaliza, volta para o seu prumo. Mas Jesus é professor e não deixa de provocar. Olha para os seus discípulos e diz, onde está a vossa fé? E essa é a pergunta que deve ecoar para nós. Onde está a vossa fé? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ter fé com tudo bonitinho é ótimo. Ter fé lá no nosso lar é ótimo. Vamos ter fé aqui. Vamos ter fé na dor. Vamos ter fé na dificuldade. Vamos ter fé no medo. O chamado é para fé no momento da circunstância, no nosso dia a dia. Não é quando tudo está bom, não. É no momento que o barco estiver balançando. E aí,
Kardec vem nos lembrar, de forma muito precisa, o significado da fé. Primeiro ele vai falar de compreensão. Fé não é acreditar. Fé é compreender. Sabe por quê? Porque eu tenho 3 filhos pequenos. Os 3 acreditam em Papai Noel. Mas talvez eles vão tomar consciência. Posso dizer não, né? Tem criança aí, né? Enfim, a consciência deles responderá mais à frente. Então, quem crê, deixa de crer. Quem acredita, desacredita. Quem compreende, não descompreende. Compreendeu, compreendeu. E quando Kardec diz assim, a gente precisa compreender, aí a gente tem que ir para o início. Kardec inicia o Livro dos Espíritos com o que é Deus, e aí vai dizendo. Então, quando eu começo a compreender, até onde me é permitido compreender que é Deus, causa inteligência, causa primária, inteligência do universo, quando eu vou sabendo ali os atributos de Deus, quando eu vejo que Deus é misericórdia, que Ele é justiça, quando eu vejo que eu sou um espírito em evolução, que eu já passei por outras oportunidades reencarnatórias, que eu virei para outras. Quando eu começo a compreender isso, eu digo, eita, então peraí. Eu vou entender que o que está acontecendo agora faz parte. Não é assim tão ruim. Eu entendo. Então, primeiro é compreender onde eu estou, todas as circunstâncias, procurar compreender. Por isso que a fé é raciocinada. Segundo é a fé ativa. Eu não vou cruzar os braços. Ah, seja o que Deus quiser. Não, vai ser o que Ele quiser também. Mas faça a sua parte também. Vá trabalhando também. Né? Então você tem uma fé que você compreende e uma fé que você age, que você faz algo. E por fim, nós precisamos ainda ter uma fé baseada numa confiança. Confiar. Certa vez, nos conta uma história de que um avião estava passando por uma turbulência gigantesca. Todo mundo, certeza que o avião ia cair. Todo mundo gritando dentro do avião, o pessoal já rezando, já entregando seus pecados, confessando uma coisa a outra, o marido confessando coisa à mulher, confusão dentro do avião. E tinha uma criança lá tranquilamente. E o avião cai, não cai, cai, não cai. Passou a turbulência. Aí, o pessoal olha para a criança e diz, você não viu o que estava acontecendo, não? A criança disse, vi. Você não viu que o avião estava balançando e quase caiu? Ele disse, vi. Você não teve medo, não? Eu disse, não. Por que você não teve medo? Ele disse, porque o piloto é o meu pai. E é essa compreensão e confiança que precisamos ter no pai. Talvez o avião caia, mas eu sei que ele vai fazer tudo que ele pode para não cair. E se cair, é porque tem que cair. Mas eu confio nele. Eu sei que ele está fazendo o melhor. Assim como nós vamos buscar o nosso mestre lá na proa. Mestre, me ajuda aqui. Essa relação de confiança que eu tenho com Deus. Ele é o Pai. Ele é que está à frente. Já. Pera, meu Deus. Vou correr aqui. E assim é que nós precisamos olhar para Deus. Buscando esse fortalecimento da fé baseado nessa confiança que nós temos com Ele. Quando Saulo, já no processo de transformação para Paulo, ele tem um momento que ele cai ali, choroso, e ele entra num transe mediúnico que Abigail chega para ele. E ela diz assim, por que chora, Saulo? E ele olha para ela e diz assim, Abigail, o que fazer para compreender os desígnios de Deus? E Abigail diz assim, ama. É no amor que a gente compreende o que Deus quer da gente. Não é na reclamação, não é na revolta. Porque quando a gente ama, lá na frente a gente olha e diz assim, agora eu entendo por que aquilo aconteceu. É o amor que possibilita o entendimento. Posteriormente, ele diz assim, e como e o que fazer
para conseguir ser um pouco do que Jesus foi. E ela diz, trabalha. É no trabalho, é no esforço, é na dedicação, sem esperar nada em troca, sem querer pompa, sem querer gratidão. É assim como Jesus fez, trabalhando incessantemente em prol do outro. E aí ele pergunta, mas quando o desânimo bater, por que bate? Ela diz, espera, se refaz, acalma-te, para depois tu continuar a caminhada. E por fim, ele diz, e o que fazer com aqueles que são indiferentes ao Evangelho de Jesus? Ela diz, perdoa, Saulo, tu também eras. Se eles não compreendem, por que apressar o processo? Perdoa apenas. Esses são os 4 pilares em busca de termos confiança. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Assim que nós vamos levando a existência e compreendendo que as circunstâncias alheias a nós fazem parte do processo de aperfeiçoamento. Certa vez eu liguei para uma senhora. Na verdade, ela me ligou. E eu perguntei a ela assim, como a senhora está? E ela disse, passando pelas situações que preciso passar. Foi uma resposta para mim que eu poderia desligar o telefone, né? E eu pensei, verdade. Lembrei a partir disso de uma mensagem do livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, quando ela disse que 3 homens sonhavam numa divindade um dia para fazer um pedido cada um a essa divindade. Em certo momento a divindade aparece. O primeiro chega para a divindade e diz, eu quero a jovialidade eterna. A divindade concede. O segundo diz, eu quero dinheiro, para não precisar passar necessidade material nenhuma. É concedido. O terceiro é perguntado pela divindade, e você o que quer? Ele disse, eu não sei. Eu queria que você me desse o que eu preciso ter. E a divindade pega uma pedra deste tamanho, pesada. E os outros vão rir dela. Ah, eu sou jovem a vida toda, ele é rico a vida toda e você vai ficar andando com uma pedra na mão. Gigante e pesado. Só que ele tinha uma mania. Todo canto que ele chegava, ele ficava lapidando a pedra. Esfregando a pedra nos cantos. Esfregava as pedras nos cantos. Passaram anos ele andando com essa pedra. Até que em certo momento ele estava lá, a pedra quebrou. Quando a pedra quebrou, tinha um diamante gigante dentro dela. De valor inestimável. E ele pensou, fazia muito tempo que tinha uma comunidade que eu queria fazer um projeto para poder abrigar idosos lá. E talvez com esse diamante eu consiga hoje fazer esse projeto. E fez o projeto. No dia da inauguração do projeto, a divindade apareceu para ele sorrindo e disse de forma silenciosa a ele, bendito aquele que carrega a sua pedra e sabe lapidá-la até encontrar o diamante que dentro dela está escondido. E se nós começarmos a olhar para a pedra que carregamos hoje e começarmos a lapidar vagarosamente, porque a fé requer de nós calma, paciência, como Jesus estava a dormir no barco. Calma. Não precisa de pressa. Não, eu tenho muita fé, mas é porque, meu Deus, será que vai dar certo? Não sei o que eu tenho fé. Fé, calma. Vai dar certo. Vai ser da maneira como precisa ser. Eu vou buscar da maneira como eu acho que deve ser, mas vou compreender se não for dessa maneira. Então, que nós olhemos para esse mundo que nos é colocado e agradeçamos a oportunidade que temos de aprendizado, mas também nos coloquemos como os responsáveis pela mudança psíquica de estrutura diante de tudo que nos é colocado. Porque precisamos virar os olhos e dizer assim, no meio da guerra, há voluntários que vão buscar pessoas e levam para suas casas e tiram no meio da guerra, oferecendo abrigo, comida e local seguro. No meio da guerra, há médicos que viajam de forma voluntária para auxiliar
aqueles que estão feridos na guerra. A Fraternidade Sem Fronteiras, que faz trabalhos na África, na Ásia, em todos os locais, auxiliando pessoas. Há igrejas que fazem trabalho de caridade, igrejas evangélicas que quantas pessoas, quando olhamos às vezes e olhamos de uma forma deturpada e equivocada, mas quantos irmãos, os nossos irmãos evangélicos já tiraram das ruas, do álcool, da droga. É um trabalho silencioso, porque falar do bem e fazer o bem ainda não nos dá like, não nos dá seguidores, não nos dá engajamento, senão Jesus, naquela época, teria milhões e milhões e não teve todos esses seguidores. Até hoje é uma dificuldade de seguir Jesus. Então precisamos olhar que no meio da escuridão, no meio da dor, há sempre um trabalho do bem sendo feito. Um pastor que posteriormente, quando ele desencarnou, pessoas trouxeram relatos que ele fazia um trabalho junto à comunidade dele, com a igreja dele, mas ele fazia um trabalho individual que pouca gente sabia. Durante 25 anos, ele saía 3 vezes na madrugada nas centrais de velório para conversar e consolar as pessoas que estavam ali se despedindo dos seus entes, que ele nem conhecia, e as pessoas nem conheciam ele. Mas era um trabalho que ele fazia de consolação em silêncio. Receber a mensagenzinha da tia do WhatsApp, que a gente sempre fala, Ave Maria, chega essa mensagem no grupo com essas flores, tudinho, dando bom dia, que Deus lhe abençoe, pelo amor de Deus. Tem coisa melhor. Começar o dia recebendo uma mensagem com Deus lhe abençoe, bom dia, que sua vida seja repleta de luz, mas a gente prefere, às vezes, acordar com uma mensagem de uma notícia, de algo que deturpa, que dificulta. Valorizemos que em meio às pedras há um diamante escondido e nós estamos com dificuldade de enxergar. Por isso que eu queria deixar aqui para vocês essa letra dessa canção que o cantor Daniel canta essa música, depois o padre Fábio de Mello nos colocou, intitulada Para Ser Feliz. Porque a gente precisa olhar que diante das circunstâncias da vida, em meio às dores, em meio às dificuldades, talvez hoje nós não olhemos como está o dia lá fora. Eu sei que Patos sempre anda meio ensolarado. Mas a gente precisa contemplar mais do que olhar. Perceber a beleza de Deus em cada gesto. Na luminosidade do sol, nos pássaros que sobrevoam, sem ser um clichê, mas sentir a contemplação disso. E ele diz assim, às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar para o lado. Já imaginou de onde vem a luz do cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorrir. Tenho me perguntado, para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não vê como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. Às vezes o tudo se confunde com nada, no vai e vem da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico. Para ser feliz, meus irmãos, o que é que o ser humano necessita, que faz a vida ser bonita? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar no coração? Confiemos no Pai Celestial, que nos ama incondicionalmente, que é justo e que não cai uma folha de uma árvore sem sua permissão. Porque Deus é bom. Obrigado, gente. Boa noite.